Sagrada Escritura, Tradição da Igreja, Catecismo da Igreja Católica, os pilares de nossa catequese. Sejam todos bem-vindos a este vídeo que vai falar sobre catequese. E eu quero começar dizendo que já tive grandes experiências na catequese, seja dando catequese, ou dando a doutrina, como alguns dizem, ou dando o catecismo, como outros dizem, se referindo a este modo de falar dos avós, talvez, ou seja, coordenando também um grupo de catequistas, algum curso de catequese e etc. Então, já andei sim por aí, pela minha região, por outros lugares, falando sobre catequese, dando catequese, conversando com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, sobre assuntos referentes à doutrina da Igreja Católica, ao magistério da Igreja, sobre a vida da Igreja, sua espiritualidade, a ação caritativa da Igreja também, sua instituição, enfim. E especialmente falando sobre sua liturgia. Acredito que, como lembram alguns santos padres em seus escritos, a liturgia da Igreja é a melhor catequese que os cristãos, os católicos, podem encontrar. E é por esse motivo que sempre tive contato com a catequese. E me propus, algum tempo atrás, a dar catequese para adultos, que naquele momento era uma novidade para mim, já que nunca tinha dado catequese para adultos. E fiz, então, elaborei um esquema simples para adultos, para os adultos, para aqueles que queriam ser os catequizandos, em 12 encontros. Na verdade 13, mas esse último encontro seria uma espécie de uma revisão, uma contextualização, uma reunião de todos os encontros passados, de todos os assuntos, para poder então também transferir, para também mostrar que os catequizandos, realmente os adultos ali, enfim, haviam assimilado o essencial. Falando de catequese para adultos, que será o objetivo desse vídeo e dos próximos vídeos dessa série. Falando de catequese para adultos, eu sempre tive em mente que a catequese em si, o encontro da catequese em si para adultos, deve visar transmitir o essencial, relembrar as bases da doutrina a respeito do tema daquele encontro e fixar aquilo que deve ser levado como a linha mestra para o resto da vida. Porque depois o adulto mesmo, catequizando na sua vida cristã, com a espiritualidade com que ele vai se afinando mais, ele vai agregando, mas sempre em torno daquela linha mestra, daquele ponto principal, daquela estrutura mental que foi colocada nos encontros de catequese. Sim, falo de estrutura mental. Por quê? Porque catequese, é claro, nós não chamamos de aula, mas ela em si é uma aula de magistério, de doutrina da Igreja, de costumes da vida cristã, de história da vida cristã, história da Igreja, enfim, é uma aula sim do magistério, mas transferindo também uma carga de espiritualidade muito grande para aqueles que estão sendo catequizados, ou seja, os catequizandos.
Então montei esse esquema em 12 encontros. O que agora nessa série vão ser 12 vídeos. E onde vou então ali passar um pouco cada um desses encontros. Não são muito longos, né? Como toda catequese não deve ser. Todo encontro de catequese não deve ser longo demais, para não cansar demais o ouvinte, para não cansar demais o catequizando, não enfastiá-lo demais. O catequista nunca deve fazer isso. Ele deve sempre passar o básico, mas com solidez, com convicção e trazendo fontes também. Estamos falando de adultos, então é sempre importante desmistificar que essa coisa de que o catequista é o sábio e que tudo que ele diz é lei. Não, não é assim. E o adulto, é claro, ele também precisa aprender, como todo catequizando, que o catequista diz vem de uma fonte. Não surgiu dele, mas veio de outro lugar. Veio de uma autoridade. Claro que, falando de magistério, nossa autoridade principal é Bíblia, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja e tradição da Igreja, que se transfere, que se traduz de maneira escrita nos escritos dos santos padres, dos santos doutores da Igreja, dos papas, etc., nos documentos. Então, tudo isso é importante lembrar. Esse vídeo, na verdade, não é ainda uma catequese, é apenas uma apresentação desta série. E também eu me apresentando como alguém que vai gravar os vídeos, mas que tem uma certa experiência em catequese para adultos. Nunca fui aquele tipo de catequista que prepara dinâmicas. O catequista de dinâmicas, de brincadeirinhas. Acredito, e sempre quando dei muitos anos catequese para crianças, nesse estilo. Sempre as crianças que participaram de minhas catequeses puderem encontrar aquele conteúdo que lhes era, claro, requerido, né? Seja para a preparação para a primeira Eucaristia, seja para a confirmação, sempre encontrar um conteúdo sólido, sóbrio, com curiosidades. Criança gosta muito de curiosidades. Os adolescentes também gostam, claro, de uma outra maneira, às vezes, tocando outros assuntos relacionados à sua vida, mas sempre com solidez. O catequista precisa mostrar isso, porque o catequista no encontro ele é reflexo, ele precisa ser o reflexo do que é a própria igreja, mãe e mestra, a que ensina com sobriedade e que ensina com propriedade o que ela mesma tem de conteúdo. Então, esses serão os encontros. Nós temos um primeiro encontro, que é uma introdução à revelação divina. Um segundo encontro sobre a Sagrada Escritura e temas relacionados a ela. Veja que não é nada muito profundo, é uma catequese, né? Sobre esse livro sagrado, na verdade, essa Bíblia, essa biblioteca de livros sagrados, que é a Sagrada Escritura. Um terceiro encontro sobre a graça divina e pecado. Um quarto encontro sobre os 10 mandamentos e preceitos da Igreja. Um quinto encontro sobre a profissão de fé. A profissão de fé que eu dividi em 2 encontros, na verdade. A primeira parte falando sobre crer em Deus Pai e também creio em Jesus Cristo, o Filho único de Deus. E um sexto encontro, então, falando sobre a segunda parte da profissão de fé. Creio no Espírito Santo. Um sétimo encontro falando sobre a Santíssima Trindade. Um oitavo encontro falando sobre a Igreja e as notas da Igreja, ou as propriedades da Igreja. Temos um nono encontro, então, falando dos 7 sacramentos. O 10º falando também dos 7 sacramentos, dividindo em 2, né?
Temos o 11º encontro falando sobre realidades últimas do homem, 12º falando sobre a celebração do mistério pascal e oração cristã. Bem, revendo isso, você pode ver que é muito simples, na verdade é basicamente trazer também a própria estrutura do catecismo da igreja, e sempre tive comigo que e lutei às vezes com muitas pessoas para que elas entendessem que a catequese, ela na verdade deve ser uma tradução, uma transmissão do próprio catecismo da igreja, da maneira catequética, de uma maneira catequética, mas do catecismo, nada mais além disso. Nada de firulas, inventar coisas e associar não sei o que mais, e coisas que vêm do mundo. Catequese ensinar doutrina, ensinar magistério, para que os catequizandos, os pequenos católicos, cresçam na fé, sabendo o conteúdo da fé, e possam assim então ser bons cristãos, bons católicos.